Quanto custa um kit nitro? Quanto custa uma recarga de nitro? Quanto dura uma recarga de nitro? Como é feita a recarga de nitro? No vídeo de hoje, senhoras e senhores, vocês vão entender essas questões e também vocês vão aprender novas questões e vocês vão ver questões que vocês aprenderam de um modo completamente errados. Hoje à noite, no Alta RPM. Sejam bem-vindos ao Alta RPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Lembrar vocês que esse conteúdo aqui chega até vocês com oferecimento da pneufree.com e da ProTuning, os dois patrocinadores do canal. Então as informações deles estão na descrição do vídeo. Eu vou colocar na descrição do vídeo também as informações de algumas das empresas que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Vai um merchan de graça aqui pro pessoal da Mols Nitro, Coach V8, Moto House Performance e Pro One Performance lá em São Paulo. E vamos lá, pessoal, forte abraço para todo mundo por sinal das empresas. Escuta só o som desse motor acelerando com óxido nitroso no dinamômetro. Ainda acredito que o óxido nitroso é um equipamento para você utilizar somente em aplicações muito específicas. Então, para mim, não faz o menor sentido você colocar óxido nitroso no seu carro para andar com menos do que 50 cavalos de potência de roda. Então, normalmente, quando a gente fala do óxido nitroso, qual é a leitura que eu faço? É para um carro que já é forte, você não quer fazer uma modificação extensa no carro, e esse carro vai aguentar aí tranquilamente 50, 100 cavalos de nitro. Então, estou falando de 6 cilindros em linha, ou 6 cilindros em V, tanto faz, motor V8 e por aí vai. São para aplicações mais específicas, tipo, eu não quero modificar tudo, escape, colocar um turbocompressor, supercharger, desmontar, montar, não. O óxido nitroso é muito inteligente nessa parte. Então vamos pela primeira parte aí que vocês perguntam sobre custo. No site da Mols, que eu estou deixando de presente para vocês aí na descrição do vídeo, um kit de óxido nitroso úmido ou molhado, né, que é o Fogger, ali tem a entrada para o óxido nitroso e para o combustível, custa a partir de R$ 5.335. Esse kit eu não recomendo porque ele não vem com o manômetro de pressão aqui. Então eu recomendo o kit que se vocês têm interesse, na verdade, né, totalmente a cargo de vocês, eu recomendo o kit que leva o manômetro. E aí esse kit sai por R$ 5.800, alguma coisa assim, no site da própria Mols, tá? Tá na descrição do vídeo. Eu recomendo isso porque, como vocês viram nos últimos testes, a gente testou com a garrafa fria, quente e quanto que variou a pressão aqui do sistema. Então, se você não tem o manômetro, você nunca vai saber qual é a pressão exata do sistema. Então, para mim, é crucial ter um manômetrozinho ali para você regular bem o seu nitro, porque às vezes você coloca um giclê, beleza, um giclê gigantesco lá, e aí testou num dia frio a pressão da garrafa de 600 PSI, a mistura ficou ali no limite. Do nada, você vai para um dia quente, abre a garrafa, tá a 900 PSI. Com um giclê gigantesco, vai empobrecer a mistura e vai quebrar o motor do seu carro. Então você tem que ficar atento no acerto do seu carro, aonde estava a pressão, e é ideal colocar sempre de 800 PSI para cima, normalmente na casa de 950 PSI, o que o pessoal costuma trabalhar. Por isso que eu recomendo a instalação do manômetro aqui. Tá, Murta, e quanto custa para você instalar um kit nitro? Pedi essa informação para o pessoal da Moto House Performance e eles falaram que é um pouco mais complexo do que parece. Somente a instalação de um kit nitro na Moto House Performance em Caxias do Sul, meus parceiros, mas é claro, vocês podem escolher aonde for melhor para vocês, tá? Custa a partir de R$ 1.200. Por que eu falo a partir de R$ 1.200? Porque depende de aonde vai instalar, qual é a complexidade do seu carro, uma série de detalhes que vão demandar variar as horas de mão de obra. Por isso que a gente fala de a partir de R$ 1.200. Inclusive o Gui, quando eu perguntei aqui, ele explicou que o que engloba esse valor de a partir de R$ 1.200. Isso é importante. Compõe a fixação da garrafa, linha de combustível, linha de nitro, instalação de solenoides, suas ligações elétricas e por aí vai. É bem o básico, né? Ah, mas eu quero que o meu nitro fique numa posição tal e tal, tem que passar a tubulação por dentro. Tudo isso vai acrescentando, né, complexidade no sistema e, consequentemente, valor na instalação. Tá, Murta, e a parte do acerto? Porque, às vezes, em muitos casos, diferente do que a gente fez ali no Corsinha, não é só instalar o kit nitro, você tem que fazer um acerto. E aí tem o acerto, tempo de dinamômetro, mão de obra de trabalho, se for o caso, uma reprogramação da central eletrônica, ou, por exemplo, a programação de uma central eletrônica programável, se for o caso do seu carro. Então, isso tudo, eles nem passaram o valor, porque isso pode ir subindo muito o valor aí, mais uma vez, de acordo com complexidade.
Não é a mesma coisa eu chegar na Motor House Performance e instalar um kit nitro no Corsa 1.0 ou chegar um Porsche 911 para instalar um kit nitro, né? Então é um sistema que vai variar de acordo com a complexidade do veículo. É importante manter isso em mente, pessoal. Já expliquei quanto custa o kit nitro, quanto custa para instalar, já expliquei que eu não consigo falar para vocês o valor do acerto, porque, mais uma vez, é complexo. E muitos perguntam, Murta, como é que é feita a recarga do óxido nitroso kit nitro? Isso é feito, pessoal, a partir de uma chamada estação de recarga e uma balança. Óxido nitroso se vende por quilo ou meio quilo, né? Depende da aplicação ali. Então, como é que se faz? Você pega uma balança de precisão, coloca a garrafa em cima, vê o quanto que ela está pesando ali, qual é a massa da garrafa. Normalmente, uma garrafa dessa aqui vazia, como a da Mols ou da Noss, que o pessoal conhece, Snipe, por aí vai, pesa 6,5 kg. E é permitido você colocar somente, tem gente que passa disso, 4,5 kg de óxido nitroso. Total são 11 kg. Então, se você colocou na balança a garrafa e tem algo a mais de 6,5 kg, significa que ela tem alguma quantidade de óxido nitroso dentro. Aí o pessoal mede a massa da garrafa sozinha, aí o pessoal vai e instala a mangueira de conexão. Tudo isso dentro ali da balança. Então, dentro da balança se contabiliza também o quanto que a linha de abastecimento pesa ali, qual é a massa dela, para ver tudo certinho o quanto que vai entrar de óxido nitroso. A estação de óxido nitroso que a gente chama, entre aspas, nada mais é do que um cilindro que se compra daqueles nível industrial pequeno, né, que são cilindros altos, né, mais finos. Esqueci o peso, a massa e tudo mais, mas esse cilindro que ele é substituído de tempos em tempos, que ele fica num local seguro, com uma linha de pressurização e uma bomba. Então, essa bomba, que ela fica tlec, 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 tlec quando a gente faz a recarga, ela bombeia o óxido nitroso da garrafa base ali para a garrafa do cliente que chegou para abastecer o óxido nitroso. Então, em todos os lugares que eu conheço é assim que funciona, é a partir de uma estação de recarga e utilizando uma balança de precisão para a gente ver ali a parte de abastecimento da garrafa. Mais uma vez, não é por volume, é por massa, peso. Dito tudo isso, quanto custa, Murta, o quilo do óxido nitroso? Isso varia de região para região do Brasil, pessoal. Então, por exemplo, não só de região para região, como também preço de mercado, tudo isso pode alterar e influenciar o preço do óxido nitroso. Na Road V8 eu paguei R$160 o quilo do óxido nitroso, mas lá em São Paulo eu abasteci com o pessoal da ProOne Sirius Performance e lá o quilo do nitro está R$140, tá? Do óxido nitroso. E também vendem fracionado, bota meio quilo, custa R$70. É o básico normal ali de fracionar tudo certinho. Beleza, explicado esses pontos básicos aqui, a gente vai entrar agora na parte que muita gente quer saber. Afinal de contas, Murta, quanto que dura o óxido nitroso? E essa é uma parte crítica. Essa é uma parte complicada. Porque o óxido nitroso, ele passa a ilusão de que ele é um sistema extremamente barato, mas ele não é um sistema extremamente barato. A gente colocou 5 kg de óxido nitroso aqui na garrafa, é recomendável 4,5, o pessoal colocou lá, eu falei, meu Deus, pessoal, não, enfim, eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque o pessoal sabe o que está fazendo lá, mas eu sempre vou pelo manual do fabricante aqui. Custou R$750, algo assim, 160 vezes 5, enfim, é por aí. Então, a instalação, ela até é acessível, o preço de um kit nitro em comparação ao kit turbo é acessível, só que o óxido nitroso ele tem um certo consumo que vai variar muito de acordo com a potência que você usa. Então, eu fiz uma série de testes em dinamômetro e alguns testes em rua, voltando da Motor House Performance para casa, e no meio desse processo a gente já sabia que o carro estava entregando adicionais com óxido nitroso, 32 cavalos de potência de roda e cerca de 6 e pouquinho quilos de torque, 6 e pouquinho quilos de torque adicionais no motor 1.0 do Corsa, tá? A pressão ali do óxido nitroso é essencial, ela está na parte correta, mas quanto maior a pressão, maior o consumo do óxido nitroso também, você não vai colocar um sistema para funcionar de qualquer jeito, você vai colocar para funcionar a pressão, né, na condição mais ideal possível. Mas olhem que legal, olhem o trabalho que eu tive aqui, que não foi pouca coisa. Eu gravei todas as nitradas que eu fiz com o Corsinha e o kit Nitromols na TDL da ProTune. Então, muita gente ainda não sabe, a gente ainda vai voltar a testar bastante coisa aqui, mas o meu carro não está com central eletrônica programável. A TDL e a PR Sport do meu carro, a PR Sport e central eletrônica de entrada da ProTune, ela até consegue gerenciar o kit nitro, por sinal, eu estou usando só para aquisição de dados, não gerenciamento do motor ainda. E eu gravei tudo que a gente fez.
Então, por exemplo, o consumo do nitro com giclê de nitro 0,028 e combustível 0,018, 3 passagens. Total de 11 segundos. Tudo isso está registrado. Aí trocamos o giclê do combustível e o giclê do nitro ficou 0,028 e o do combustível 0,016, um pouquinho menos de combustível. Quase 2 minutos de nitrada no total ali e a nossa garrafinha teve da sua massa consumida 1.814 gramas, ou 1,8 kg consumidos dos 5 quilos que colocaram, tá? Então foi mais ou menos, falando de 32 WHP adicional, foi mais ou menos 15,6 gramas de óxido nitroso por segundo com os 32 WHP. Lembrando que, se você faz um kit nitro para 100 WHP, o consumo vai ser muito maior. E aí entra nas questões de tecnologias, garrafas, temperaturas e por aí vai, mas essa é a base para vocês. Quase 2 minutos com 1,8 kg de óxido nitroso consumidos. É importante dizer que dos 4,5 kg, tá? A gente normalmente, pessoal, a gente só utiliza, quando a gente está usando a garrafa na sua máxima eficiência, cerca de 2, aí vai variar de pessoa a pessoa, de 2 a 3 quilos de óxido nitroso. No limite, 3 quilos na temperatura correta e na pressão correta. Ô, Murta, mas por que você está falando de usar 2 a 3 quilos se a gente coloca 4,5 kg? Porque a partir de somente 1,5 kg, que é o limite que o pessoal trabalha, 1,5 kg só de óxido nitroso aqui dentro, ele sai do seu estado líquido e fica só no gasoso. Com 1,5 kg neste recipiente aqui, que pode receber 4,5 kg, a pressão fica ali na casa de menos de 750 psi, que é onde o óxido nitroso ele vai virando estado gasoso ao invés de líquido. Porque sim, quando a gente coloca a quantidade correta de óxido nitroso aqui em massa, e a gente está na temperatura ideal, a gente atinge pressões altas aqui, e nesse caso, essa pressão alta, ela faz uma grande parte dessa massa aqui se condensar e virar líquido. E tem um pescador aqui embaixo, Por isso que a garrafa tem a posição correta para ficar instalada ali dentro do carro, para que na nitrada, na hora que o pescador estiver funcionando aqui, a pressão vem de cima para baixo e a gente injeta para a linha óxido nitroso líquido. É a despressurização deste comburente que retira tanta temperatura do ambiente. Congelou? Então, se o seu carro é muito mais potente, se você usa muito mais nitro do que eu usei, o consumo vai ser muito maior. E lembrando que o quilo ali varia entre 140, 160, 170 reais, dependendo de onde você estiver abastecendo com óxido nitroso. Então, é por isso que eu volto que para mim é um negócio muito específico, digamos assim. Porque se você for gastar uma garrafa, ou se você sair empolgado, como vocês viram pelos números aqui, você gasta uma garrafa dessa aqui numa noite brincando. Então, gasta esses 3 quilos brincando, digamos assim. E eu quero que vocês me acompanhem. Já deixaram um like? Olha o teste que a gente está fazendo para vocês. Olha as informações que a gente está trazendo para vocês, pessoal. Com essa energia, essa empolgação, essa animação que pouca gente traz nos YouTube do Brasil. Com informação técnica, hein? Sério mesmo, deixa o like, compartilha o vídeo se vocês gostaram, porque, sério, isso faz uma baita diferença no nosso trabalho aqui. Eu trouxe para vocês o básico do básico do básico agora, que foi como é que se diz? Essa contabilidade, o tempo que a gente passou nitrando, o quanto que consumiu de nitro, quanto que gasta para instalar, o quanto que eu não sei que vai gastar para fazer o acerto, recarga, custo do sistema e por aí vai. A gente precisa falar agora um pouquinho sobre algumas partes conceituais que são muito interessantes sobre o óxido nitroso. O que fazer, o que não fazer e o que ele faz com o motor do seu carro. Porque em todos os logs da TDL e da ProTuning, vou colocar como imagem de cobertura aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito maçante, tá? Mas no Analyzer da ProTuning, que vocês podem baixar no próprio site da ProTuning para ver exemplos ou ver mesmo o que vocês fizerem no carro de vocês, se o teu carro inclusive tem Redcam, a TDL da ProTuning, ela faz a leitura ali e guarda os dados se você quiser. Então você pode analisar o seu carro somente com a TDL e se a Redcam se comunicar, então tem que ver, conversar com o pessoal do suporte técnico da ProTuning para ver o que se comunica com qual carro, porque eu não sei de todos, tá? Eu fiz uma série de análises e foi bem interessante. A injeção de óxido nitroso no meu carro aqui ficou pós a MAF, porque eu não queria correr o risco de quebrar a MAF com a temperatura baixíssima e a pressão, que daria uma pancada na MAF. Mas o óxido nitroso baixa muito a temperatura ali da admissão. Muito. Tanto que a gente vê o fogger ali congelar nas aceleradas, né? É bem interessante a gente ver isso. Então, por conta disso, muita gente tem uma concepção completamente errada sobre o óxido nitroso. Porque ele entra frio, ele ajuda a retirar calor, temperatura da câmara de combustão,
Show de bola, isso é corretíssimo. Só que ele também acrescenta muita potência. Então, pessoal, lá na Motorhouse Performance eu fiz uma investigação, porque muita gente fala que o nitro esfria o motor. E aí o próprio Décio, o grande Décio, Stanger Nitro, ele falou isso. A galera pensa que nitro esfria o motor do carro, mas não é bem assim que funciona, a coisa é muito mais violenta, esfria a admissão. Nos CAP a coisa é outra. E eu fiquei com essa informação na cabeça do que o Décio disse. E por isso que é legal conversar com um engenheiro ou com gente que tem vivência nesse mundo. Porque quando eu fiz as passagens com o nitro no dinamômetro, a temperatura do escape, ela com o nitro ficou mais baixa do que com a passagem normal do carro. Aí fica meio complicado, né? Como é que eu vou explicar ou justificar isso ou entender isso? Simples. Eu comecei para pegar algumas informações fazendo aquele teste de aceleração, segunda marcha a partir de 3.000 RPM, que vocês estão vendo agora no log da TDI e da ProTune, que eu estou colocando como imagem de cobertura para vocês. Segunda marcha, acelera até o limite de 6.000 RPM. Terceira marcha até o limite de 6.000 RPM. Quarta marcha até o limite de 6.000 RPM. Sem nitro. Sabe quanto tempo levou essa passagem? 24,3 segundos no Corsinha 1.0. Aí eu fiz a mesma passagem com o óxido nitroso, temperatura chegou bem próxima ali. Eu falei, opa, temos uma indicação diferente aqui. E por que eu fiz esse teste? Porque o Guilherme, da Motorhouse também, o Gui da Motorhouse Performance, ele falou, cara, legal, nessa uma passagenzinha aqui, agora é importante a gente ver como é que o nitro se comporta com o uso mais contínuo, com uma acelerada mais longa. Eu falei, bem colocado, Gui, e fui pesquisar e testar. Veja bem, nesse caso, entregando quase 6 kg de torque e 32 WHP a mais para o motor, a passagem, ao invés de 24,3 segundos, foi de 14,4 segundos. Então, quase a mesma temperatura, com muito tempo a menos de aceleração. Temos um indicativo aí. E aí, pessoal, eu fiz um teste voltando da Motorhouse Performance para casa. A temperatura do escape já ficou bem mais alta. Ou seja, o ganho de potência adicional do nitro ele vai se refletir sim no escape. E lembrando vocês, eu não estava com uma mistura pobre, seca. O carro estava com a mistura mais próxima do ideal ali para nitro, para uma sobrealimentação. Então o carro estava com uma relação boa de segurança ali do motor, falando de apenas 32 WHP. Ou seja, o nitro esquenta a saída do motor, sim. Então não cai nessa conversa de o nitro esfria o motor. Ele ajuda sim a reduzir a temperatura de emissão. Sim, a temperatura da admissão ali, ela faz parte de regular o funcionamento, a temperatura do motor, porque toda vez que a misturar combustível ela entra no cilindro, ela ajuda a retirar temperatura, calor ali, né? E o óxido nitroso faz isso aceleradamente porque ele está numa temperatura muito baixa. Beleza, show de bola, é isso aí. Mas com a produção de potência adicional, o que sai no escape não é uma mistura mais baixa, mais fria, perdão. É legal vocês saberem disso. Fujam dessa ideia de que o óxido nitroso esfria o motor como um todo, ele esfria a admissão. Então é bom a gente entender o quadro completo da situação. Outro ponto muito importante aqui. Como nunca usar o óxido nitroso? O que não fazer com o óxido nitroso? Uma coisa que eu sempre faço é utilizar o óxido nitroso quando eu já estou em aceleração, especialmente no motor fraco, que não tem potência nem torque e que ele tem muita resistência para ganhar velocidade. Então eu não acelero e dou o nitro logo na sequência. Eu acelero, vejo que o carro entrou numa saída de inércia para ganhar embalo e aí eu dou a injeção de óxido nitroso. Por que isso? Para evitar de acelerar, injetar de uma vez e o carro está num estado onde ele não conseguiu vencer a inércia ainda. Por quê? Isso tende a forçar muito mais o motor com um torque adicional e temperatura de câmara de combustão. Outra coisa muito importante, que aí eu entro em umas delicadezas, mas vou falar em linhas gerais, tá? Vou falar de acertos mais básicos, de configurações mais básicas. Nitro nunca pode ser injetado em baixas RPM. Todo mundo sempre recomenda de 3.500 RPM para cima. Por que isso? Quando o motor está girando ali a 1.500 RPM, a válvula de admissão e também a válvula de escape, a válvula de admissão ela se abre e se fecha 12 vezes e meia por segundo, a apenas 1.500 RPM. A 3.000 RPM, ela abre e se fecha a 25 vezes por segundo. Vocês sabem o que isso quer dizer? No mesmo segundo, no mesmo tempo, na mesma medida de tempo, eu tenho muito mais passagem para entrada de nitro em baixas RPM. Sim, a quantidade de nitro continua sendo a mesma, mas o tempo que a válvula de admissão fica aberta é muito maior. Isso significa dois grandes problemas. Naturalmente, em baixas RPM, a eficiência volumétrica do motor é baixa. Então, de um modo geral, falando de motores pequenos, eu não estou falando de um V8, tá? A eficiência volumétrica do motor é baixa. Se você vai lá e dá-lhe uma nitrada a 1.500 RPM num carro fraco e tudo mais,
e a válvula de admissão fica aberta durante muito tempo, você vai fazer uma eficiência volumétrica gigantesca. Então, do nada, do neida, cara, você vai gerar uma quantidade de torque ridiculamente alta que vai muito provavelmente explodir o seu pistão, caneta de pistão ou biela. Ou, em outras palavras, o motor vai quebrar. Tem gente que, em preparações específicas, até porque eu não sou o cara que mais conhece sobre nitro no Brasil, vamos combinar, né? Já vi em outras oficinas o pessoal falando em V8, não, a gente utiliza aqui a partir de 1500 RPM. Sim, mas aí tem uma estratégia de nitro progressivo, entre outras coisas que eu não posso gerenciar. Então eu tô falando para vocês de uma preparação mais básica, tá bom? É legal manter isso em mente, né? Inclusive pelo fato de que a gente está investigando e aprendendo aqui. Então, em baixos RPM nem pensar por quebra mecânica e às vezes com esse enchimento gigantesco do cilindro, não é só uma questão de quebrar uma canaleta de pistão ou biela ali. É uma questão de, com um enchimento tão grande de cilindro, você pode gerar uma falha de ignição por resistência à ignição do óxido nitroso. Sabe o que significa? Que a bobina pode, especialmente se o sistema de ignição não for dos mais avançados, ela pode mandar energia para a centelha. Só que a centelha, por conta da resistência de misturar combustível, e isso existe, isso é real, ela pode não conseguir centelhar. E aí o que acontece? Ela não queima. Não queima, mas tem uma quantidade gigantesca de óxido nitroso lá. Sabe o que acontece? O pistão descomprime, e aí, a partir do momento que a vela de ignição ela perdeu aquela resistência, aquela energia está acumulada, doida para centelhar ali, o pistão está descendo, inicia-se o quê? A queima da mistura no momento completamente errado. Então sabe o que acontece? Essa mistura começa a se queimar, só que ela começa a se queimar numa descompressão de cilindro, então ela demora muito mais para queimar. A válvula de escape se abre, sai mistura a combustível pegando fogo, e aí na hora que está expelindo, pode ter mistura, e acontece muito isso, pode ter mistura a combustível ainda queimando, na hora que a válvula de admissão vai se abrir para receber uma nova carga de nitro com combustível, ainda tem fogo aqui. Pum! Backfire para admissão e foi-se o seu coletor de admissão com muita sorte, porque às vezes isso pode estourar solenoide, isso pode gerar um vazamento de combustível, por aí vai, é catastrófico. Então por esses dois motivos principais é que o óxido nitroso tem que ser usado com muito pé no chão ali, para você não quebrar o seu motor. Então engatou uma marcha, acelera, espera o seu motor retomar velocidade, começar a ganhar fluxo de velocidade, pá, dá a nitrada. Não nitrar em giro baixo, e saiba que o óxido nitroso, no final das contas, ele vai esquentar o motor do seu carro. Isso são coisas que as pessoas não param para pensar às vezes. E é isso, pessoal. Isso aqui é o básico sobre coisas que você nunca viu nem pensou sobre o óxido nitroso. Eu espero de coração que vocês tenham adorado esse material, porque foi muito interessante produzir. E é isso aí. A gente se encontra numa próxima. Forte abraço para vocês. Valeu e até já.